Essa história contém traços de infidelidade e vingança extrema. Se você não tem perfil, não assista. Vamos à história. Carlos e Renata eram o típico casal modelo. Casados há mais de 10 anos, com uma filha pequena, Gabriela, e uma vida social ativa, que transmitia harmonia e felicidade. Carlos, o empresário bem-sucedido, sempre se dedicara a oferecer o melhor para sua família, enquanto Renata gerenciava a casa e mantinha uma rotina organizada. Mas o que parecia ser uma vida perfeita começou a ruir quando Carlos percebeu mudanças sutis no comportamento de Renata. Renata, sempre amorosa e atenciosa, começou a agir de forma distante, gastando cada vez mais tempo fora de casa, ocupada com compromissos dos quais Carlos não era informado. Em um primeiro momento, ele atribuiu a mudança à rotina cansativa do casamento, convencido de que se tratava apenas de uma fase passageira. Mas ao longo de semanas, os indícios de que algo estava errado começaram a se acumular. A primeira coisa que Carlos notou foi o uso constante do celular. Renata, que antes deixava o aparelho em qualquer lugar, passou a carregá-lo sempre consigo, respondendo mensagens e rindo de algo que ela fazia questão de esconder. Além disso, estava sempre atrasada nos eventos da família, inventando desculpas para passar mais tempo fora de casa, seja por conta de encontros de amigas ou aulas de yoga. Certo dia, quando Renata estava no banho, Carlos não resistiu e decidiu olhar o celular dela. Sentiu uma pontada de culpa, mas a dúvida falava mais alto. Ao desbloquear o aparelho, ele encontrou uma série de mensagens trocadas entre Renata e um número desconhecido. A conversa era cheia de insinuações, e Carlos imediatamente reconheceu o tom íntimo. O choque inicial foi logo substituído por uma raiva silenciosa, uma necessidade de saber mais antes de tomar qualquer atitude. Carlos decidiu observar com atenção os próximos passos de Renata, coletando evidências antes de confrontá-la. Ele passou a fazer anotações dos dias e horários que ela saía de casa sem explicações claras. Para sua surpresa, descobriu que havia uma repetição. Toda terça e quinta-feira, Renata tinha o mesmo compromisso inadiável que sempre surgia de última hora. Ele percebeu que precisava de uma estratégia para desvendar o mistério de vez. Então, contratou um detetive particular, amigo de infância, que aceitou ajudá-lo de forma discreta. Semanas se passaram e, a cada nova investigação do detetive, Carlos sentia que as suspeitas se confirmavam. Renata não estava apenas se encontrando com um amante. Ela parecia envolvida em uma relação paralela e intensa, alimentada por mentiras e escapadas que começavam a se tornar cada vez mais frequentes. O relatório do detetive trouxe informações perturbadoras. O amante de Renata não era apenas um desconhecido qualquer. Tratava-se de ninguém menos que Marcelo, amigo e sócio de longa data de Carlos, alguém que ele sempre considerara quase como um irmão. A traição, que já era um golpe, agora parecia insuportavelmente cruel, e Carlos sentiu o peso da humilhação e da traição ao perceber que fora enganado por duas pessoas em quem confiava profundamente. Carlos respirou fundo, dominado pela raiva e pela dor da descoberta. Porém, ele sabia que um confronto direto poderia não apenas expor a filha ao escândalo, mas também deixá-lo sem o tempo necessário para se preparar. Ele decidiu então que, em vez de agir por impulso, planejaria algo definitivo. Carlos passou as semanas seguintes escondendo a mágoa e planejando cada detalhe. Ele decidiu agir de forma silenciosa, sem pressa, arquitetando um plano que faria com que Marcelo e Renata sentissem o peso de suas escolhas. Carlos, que sempre fora reservado e calculista, percebeu que poderia usar essas características a seu favor. Ele começou a reformular suas finanças e reorganizar a sociedade com Marcelo, sem que ele suspeitasse de suas intenções. Sabia que sua vingança exigiria uma construção cuidadosa e minuciosa. Ao longo desse processo, Carlos se aproximou mais de Gabriela, intensificando seu papel como pai e cuidando para que, em meio ao turbilhão que ele sabia que se aproximava, a menina não sentisse o impacto. Em silêncio, ele esperava o momento certo para expor o caso de Renata e Marcelo, mas não da forma tradicional. Carlos desejava que a verdade viesse à tona de maneira tão contundente que ambos sofressem a consequência de seus atos da maneira mais devastadora possível. Numa das noites em que Renata saiu sob a desculpa de se encontrar com amigas, Carlos resolveu segui-la pessoalmente. Ele a viu estacionar o carro em um local discreto e entrar em um hotel de luxo, onde ela e Marcelo tinham se encontrado várias vezes, segundo o relatório do detetive.
Assistindo à cena, Carlos sentiu o peso de sua decisão. Ainda assim, decidiu não agir diretamente ali. Em vez disso, tirou algumas fotos e saiu do local, controlando a raiva e a tristeza que ameaçavam dominá-lo. Ele percebeu que sua vingança ainda estava longe de estar concluída, mas cada detalhe estava sendo cuidadosamente estruturado. Seu plano não era apenas expor a traição, mas garantir que Renata e Marcelo sentissem o impacto de sua deslealdade em todos os aspectos possíveis de suas vidas. Após aquela noite, Carlos passou a preparar o terreno para o que estava por vir. Ele sabia que o plano envolveria mais do que uma simples revelação. Precisava garantir que as repercussões financeiras, emocionais e sociais fossem completas. Iniciou a reestruturação da empresa, convencendo Marcelo de que mudanças nos investimentos eram necessárias, e preparou documentos para que, quando o golpe final fosse dado, Marcelo fosse pego de surpresa e sem chance de recuperação. Carlos também começou a interagir mais com as amigas de Renata, observando de perto quem era mais leal a ela. Sabia que precisaria de testemunhas quando o momento chegasse e que, ao envolver outras pessoas no impacto da descoberta, a dor de Renata e Marcelo seria amplificada. Ele orquestrava tudo com precisão cirúrgica, consciente de que sua paciência o levaria a um desfecho épico. O caminho para a vingança estava traçado. Carlos agora só precisava de tempo, e esperava calmamente enquanto cada peça do seu plano estava sendo posicionada. Após as revelações iniciais, Carlos seguiu em sua determinação, dedicando-se a cercar cada detalhe do plano. Ele percebeu que precisava ser cuidadoso e evitar qualquer erro que pudesse alertar Marcelo e Renata sobre suas intenções. Enquanto eles acreditavam que Carlos estava completamente no escuro, ele se ocupava em montar uma armadilha complexa e implacável. Uma das estratégias mais poderosas de Carlos foi o silêncio absoluto. Ele sabia que a mínima demonstração de frustração ou qualquer atitude inesperada poderia levantar suspeitas. Então se manteve afável, continuou participando dos eventos sociais e aparentou seguir com a vida como se nada tivesse mudado. Renata, ainda confiante na discrição do caso, não suspeitava de nada, e Marcelo, por ser tão próximo de Carlos, acreditava que estava seguro. Carlos passou a reunir provas detalhadas da traição. Além das fotos que já tinha tirado, ele decidiu instalar discretamente um software espião no celular de Renata, o que permitiu que ele lesse cada mensagem e ouvisse conversas importantes. Assim ele acompanhava de perto os passos dos dois, sabendo onde e quando se encontravam, o que discutiam e até os planos futuros. Cada detalhe era documentado e arquivado, para que ele pudesse usá-lo na hora certa. Carlos percebeu que, para a vingança ser completa, ele deveria envolver a vida profissional de Marcelo, que, além de sócio, era um executivo de alta confiança dentro da empresa. Com paciência, Carlos começou a redesenhar a estrutura da companhia, sugerindo modificações nos contratos e nos investimentos que, mais tarde, dariam a ele controle total das operações. Em reuniões, Carlos abordava Marcelo com propostas de investimentos de alto risco, afirmando que eram oportunidades imperdíveis. Em um movimento calculado, ele transferiu uma quantidade significativa de ativos da empresa para novas contas, sob o pretexto de proteger o patrimônio. No entanto, ele usava essas manobras para consolidar ainda mais o controle sobre as finanças da companhia. Marcelo, confiando cegamente no amigo, nunca questionou as intenções de Carlos, pensando que ele apenas visava aumentar os lucros. Enquanto Carlos articulava essas jogadas, ele se preparava para um golpe financeiro que deixaria Marcelo desamparado e exposto. Ele sabia que a queda de Marcelo seria uma parte essencial de sua vingança, e cada decisão era tomada com cuidado para que Marcelo jamais suspeitasse de sua estratégia até que fosse tarde demais. Carlos percebeu que a presença de testemunhas seria fundamental para tornar sua vingança ainda mais humilhante para Renata e Marcelo. Assim, começou a cultivar uma rede de aliados improváveis entre amigos em comum e pessoas próximas a eles. Ele foi se aproximando das amigas de Renata, especialmente aquelas que ela considerava leais. Com um jogo de sutilezas, ele deixou escapar pequenas insinuações de que algo estava errado no casamento, despertando a curiosidade delas sem, no entanto, levantar suspeitas diretas sobre a traição. Uma dessas amigas, Lara, era particularmente próxima de Renata e tinha um histórico de lealdade ao casal. Ao perceber que Lara se importava genuinamente com o bem-estar de todos, Carlos decidiu que ela seria uma aliada valiosa.
Ele sutilmente compartilhou algumas preocupações sobre o comportamento de Renata, mencionando que talvez ela estivesse passando por uma fase difícil. Com o tempo, Lara começou a observar o comportamento de Renata de forma mais crítica, sem imaginar que Carlos a estava manipulando para alimentar essa desconfiança. Carlos também se preocupava com Gabriela, sua filha, que apesar de jovem, era perceptível o suficiente para sentir a tensão no ambiente. Ele sabia que a revelação pública da traição poderia afetá-la emocionalmente, então decidiu que precisaria prepará-la de alguma forma. Sem mencionar a traição, ele iniciou conversas sobre a importância de lealdade e confiança, fazendo com que Gabriela percebesse, de maneira sutil, que algo sério estava acontecendo. Nos momentos em que estava sozinho com a filha, Carlos buscava reforçar o vínculo emocional entre eles. Ele queria garantir que, quando a verdade fosse exposta, Gabriela soubesse que sempre poderia contar com ele, independentemente do que viesse a descobrir. Ele planejava que, com o tempo, a própria Gabriela se tornaria uma testemunha de confiança da realidade do que estava ocorrendo, sem nunca forçá-la a tomar partido. Enquanto arquitetava os próximos passos, Carlos soube, por meio das mensagens trocadas entre Renata e Marcelo, que eles planejavam passar um fim de semana juntos em um resort isolado. Esse era o momento perfeito para Carlos dar início ao último estágio de sua vingança, pois sabia que um encontro assim garantiria que ambos estivessem vulneráveis e despreocupados, longe de qualquer suspeita. Para aumentar o impacto de sua revelação, Carlos decidiu que usaria o fim de semana deles para expor a traição para todas as pessoas envolvidas em suas vidas, amigos, familiares e colegas de trabalho. Ele faria com que todos soubessem da traição antes que Marcelo e Renata pudessem inventar desculpas ou distorcer os fatos. A humilhação seria pública e implacável, e ele planejava que o escândalo abalasse a reputação de ambos em suas redes sociais e nos círculos pessoais. Carlos passou a noite anterior à viagem de Renata acordado, revendo seu plano e ajustando os últimos detalhes. Ele estava decidido a transformar aquele fim de semana em um evento que ambos jamais esqueceriam. Após semanas de preparação cuidadosa e detalhada, ele sentia que estava finalmente pronto para fazer sua jogada. Na manhã em que Renata e Marcelo saíram para o resort, Carlos seguiu com o plano de maneira calma e calculada. Após monitorar os passos de ambos e certificar-se de que estavam realmente fora da cidade, ele começou a disparar mensagens e e-mails para as pessoas envolvidas na vida de ambos, incluindo provas inquestionáveis da traição. Ele sabia que quando Renata e Marcelo voltassem, estariam totalmente expostos e desacreditados. Carlos sabia que estava prestes a entrar em um ponto sem retorno. Carlos estava decidido a transformar aquele fim de semana em um evento devastador para Renata e Marcelo. Com os dois fora da cidade, ele começou a liberar as informações e provas cuidadosamente coletadas ao longo das semanas. Usando um e-mail anônimo, enviou capturas de tela, fotos e até mesmo áudios das conversas entre os dois, revelando o caso em detalhes perturbadores. Mas Carlos foi mais longe. Ele enviou tudo para um grupo específico de pessoas, escolhidas a dedo para maximizar o impacto. Amigos íntimos, familiares e alguns colegas de trabalho de Renata e Marcelo receberam as mensagens em uma explosão de notificações que não deixou espaço para dúvidas. Carlos sabia que esse seria um choque monumental para todos, e foi exatamente isso que aconteceu. Assim que as mensagens foram abertas, os destinatários ficaram estupefatos com as evidências explícitas. Entre os que receberam as provas estavam os pais de Renata, pessoas que a consideravam um exemplo de moralidade, e os colegas de Marcelo, que o viam como um profissional íntegro. O impacto foi imediato. Conversas começaram a surgir entre os amigos do casal, e grupos privados começaram a discutir freneticamente o que haviam acabado de descobrir. A notícia espalhou-se com a velocidade de um raio, e logo toda a rede de contatos de ambos já estava comentando sobre o escândalo. As amigas de Renata, aquelas que sempre a apoiaram e acreditaram em sua fidelidade, sentiram-se traídas. Lara, especialmente, não conseguia acreditar que a amiga com quem dividia confidências e momentos pessoais pudesse estar levando uma vida dupla. Sentindo-se enganada e até culpada por não ter percebido os sinais antes, Lara foi uma das primeiras a questionar abertamente Renata, enviando-lhe mensagens carregadas de decepção e incredulidade. Renata, eu não consigo acreditar. Sempre fui sua amiga, sempre defendi você.
Como você pôde fazer algo assim, enganando a todos nós? Renata, isolada em seu refúgio com Marcelo e sem acesso imediato a essas mensagens, ainda não sabia da explosão que se desenrolava entre seu círculo de amigos e familiares. Carlos, contudo, continuava a observar tudo de longe, ciente de que seu plano estava funcionando exatamente como ele havia planejado. Um dos momentos mais impactantes foi quando o pai de Renata, que sempre a viu como a menina dos seus olhos, descobriu o caso. Chocado e entristecido, ele imediatamente tentou ligar para a filha, mas sem sucesso, optou por enviar uma mensagem direta. Renata, nunca imaginei que veria algo assim vindo de você. Não sei o que pensar agora. Sempre acreditei em sua integridade, mas parece que estava enganado. Essas palavras, que Renata só leria horas mais tarde, carregavam o peso do julgamento e da desilusão de um pai. Carlos sabia que essa decepção seria uma das piores consequências para Renata e contava com isso para atingir o emocional dela. Enquanto o escândalo explodia entre os adultos, Gabriela, que até então permanecia alheia a todos os detalhes, começou a perceber as reações ao seu redor. Ela via as conversas tensas e as olhadas desconfiadas dos amigos próximos e parentes. Mesmo sem acesso direto às provas, ela começou a conectar os pontos e desconfiar de que algo grave envolvia sua mãe e o amigo da família Marcelo. Certa tarde, enquanto observava as conversas no grupo de familiares e percebia o tom enigmático e sutilmente acusatório de alguns comentários, Gabriela começou a questionar seu pai. Carlos, porém, manteve-se calmo e apenas a tranquilizou, afirmando que ela entenderia tudo no momento certo. Ele não queria que Gabriela descobrisse a verdade de uma forma traumática, mas sabia que, eventualmente, ela também precisaria enfrentar a realidade. A série de informações e provas continuava a ser debatida e compartilhada entre os conhecidos de Renata e Marcelo, manchando permanentemente a imagem pública de ambos. Marcelo, que sempre teve uma posição de respeito no trabalho e na comunidade, viu sua reputação desmoronar em questão de horas. E Renata, que sempre se posicionou como uma mulher de princípios e boa esposa, agora era alvo de críticas e julgamentos severos. Carlos assistia ao desdobramento dos eventos com uma mistura de satisfação e vigilância. Sabia que o efeito cascata dessa exposição não só traria consequências imediatas, mas deixaria marcas permanentes na vida dos dois. Ele planejara cada movimento e agora colhia os resultados. Enquanto toda essa comoção ocorria, Marcelo e Renata aproveitavam o fim de semana longe de tudo, acreditando que estavam escondidos e seguros. Entre risos e promessas de um futuro juntos, eles mal poderiam imaginar que a vida deles estava desmoronando na cidade. Eles sequer imaginavam que, ao retornarem, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Mas a paz de ambos no resort seria curta. Já no final da tarde de sábado, Renata finalmente pegou o celular para conferir as notificações, sentindo uma onda de ansiedade que até então ela havia reprimido. Ao ver a quantidade de mensagens não lidas, inclusive várias da sua família e amigas próximas, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Marcelo, acho que algo grave aconteceu. Estou recebendo várias mensagens de todo mundo, inclusive do meu pai. Marcelo, tentando acalmar Renata, sugeriu que talvez fosse algo relacionado ao trabalho ou à família. Porém, a expressão no rosto dela indicava uma preocupação muito mais profunda, e ambos ficaram em silêncio enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Renata finalmente abriu uma das mensagens e ficou pálida ao ver a primeira imagem enviada. Uma foto dela e de Marcelo juntos, em um dos encontros secretos. Logo em seguida, visualizou as mensagens de voz e os textos comprometedores que ela mesma enviara, agora abertos e expostos para várias pessoas. Ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés e percebeu que sua vida secreta estava, enfim, desvendada. Renata mal conseguia respirar ao ler as mensagens comprometedoras no celular. O impacto de ver seus segredos mais íntimos expostos em textos, fotos e áudios foi avassalador. Em meio ao choque, percebeu que sua vida de fachada estava ruindo diante dos seus olhos, e ela sabia que enfrentaria o julgamento de amigos, familiares e, principalmente, de Carlos. De volta à cidade, Renata e Marcelo estavam um caos. Marcelo, nervoso e visivelmente abalado, tentava entender como haviam sido descobertos. Renata, por sua vez, enfrentava uma enxurrada de sentimentos: vergonha, culpa e medo do que poderia acontecer. Em sua mente, só uma coisa ecoava: Carlos sabia de tudo. E ele estava esperando. Quando chegaram, o silêncio reinava na casa.
Gabriela, que normalmente corria para abraçar a mãe, desta vez manteve-se distante, observando-a com um olhar de reprovação silenciosa. Carlos estava sentado na sala, sereno, com uma expressão que misturava alívio e decepção, como se já esperasse o retorno dela para o ato final. Então, Renata, como foi o fim de semana? Perguntou Carlos com um tom que só intensificou a tensão no ambiente. Renata sabia que as palavras dele eram carregadas de ironia, mas ficou sem reação, o peso da situação tirando-lhe o ar. O pai de Renata, que havia sido seu maior defensor a vida toda, estava completamente desiludido. Ele a confrontou pessoalmente, deixando claro o tamanho da decepção que sentia. Sempre te vi como uma filha exemplar, Renata. Nunca pensei que seria enganado assim por você. Tudo que eu acreditava em relação a você foi uma mentira. Renata tentou argumentar, mas as palavras dele carregavam um peso que ela não conseguia superar. O olhar de desprezo e mágoa do próprio pai era um golpe que para ela parecia mortal. Ao mesmo tempo, Gabriela estava em uma mistura de fúria e decepção com a mãe. Apesar de ainda não ter todos os detalhes, entendia que algo grave e cruel havia sido cometido, e seu coração infantil não conseguia compreender como sua mãe pôde trair seu pai e sua família. Renata tentava consolar a filha, mas Gabriela se afastava magoada e confusa, uma dor que Renata sabia que levaria anos para ser curada. Se é que poderia. Enquanto Renata enfrentava sua família, Marcelo sofria as consequências de sua exposição no trabalho. A empresa, que prezava por uma imagem de integridade e seriedade, não tolerava escândalos pessoais que pudessem manchar a reputação de seus profissionais. Ele foi chamado para uma reunião com a diretoria, onde os colegas o olhavam com desprezo. O chefe de Marcelo, em uma conversa direta e fria, deixou claro que seu comportamento comprometia a imagem da empresa e que, infelizmente, ele seria demitido por justa causa. Sempre confiamos em você, Marcelo. Agora vejo que estávamos enganados. Não podemos manter alguém que coloca em risco a ética e o profissionalismo pelo qual tanto zelamos. Esse foi um dos golpes mais difíceis para Marcelo, que agora, além de perder o emprego, também se via sem o respeito dos colegas. Ele, que por tanto tempo construíra uma carreira sólida, agora via tudo desmoronar diante de seus olhos, em consequência de suas próprias ações. Carlos foi direto e calculista no momento em que formalizou o pedido de divórcio, deixando claro para Renata que não só estava se separando dela, mas também buscaria garantir que ela pagasse um alto preço pela traição. Durante o processo, ele foi minucioso, coletando todas as provas de infidelidade para usá-las a seu favor e limitar ao máximo o que Renata pudesse reivindicar. Ele sabia que as provas irrefutáveis de adultério, além de protegerem seus próprios direitos, seriam um golpe que ela não poderia ignorar. Renata, vendo que perderia tudo, marido, respeito dos familiares e até mesmo parte de seus bens, tentou negociar com Carlos, mas ele manteve-se irredutível. Você fez suas escolhas, Renata. Agora lide com as consequências delas. Eu já fiz a minha parte ao permitir que você saísse dessa situação com alguma dignidade. Isso é tudo o que posso oferecer. As amigas de Renata, uma a uma, começaram a se afastar, desiludidas com as atitudes dela. Lara, que havia sido sua confidente por tantos anos, foi a última a romper o contato, mas também a que mais a impactou. Renata, eu confiava em você. Sinto que não conhecia a verdadeira pessoa que você era. Não quero manter uma amizade baseada em mentiras e traições. Renata, agora isolada e sem amigos para apoiá-la, sentia o peso de suas escolhas. A vergonha que sentia não era apenas por ter perdido a confiança deles, mas por perceber que jamais conseguiria reconstruir a imagem que por tanto tempo projetou. Com o divórcio concluído e a guarda de Gabriela garantida, Carlos sentiu-se, enfim, liberto da traição e de toda a dor que aquilo causou. Ele sabia que, embora tivesse sido uma fase dolorosa, estava pronto para começar um novo capítulo, agora com um sentido de paz e liberdade. Gabriela, em meio ao processo, se aproximou ainda mais do pai, compreendendo que ele sempre foi o porto seguro da família. Carlos se permitiu, finalmente, um sorriso de satisfação ao ver que, de alguma forma, havia feito justiça, reconstruindo sua vida a partir dos escombros do casamento que uma vez tanto valorizou. Nos dias que se seguiram ao divórcio, Renata mergulhou em um vazio emocional. Cada escolha errada pesava, e a sensação de perder tudo que ela mesma destruiu tornava-se insuportável.
Ela tentava esconder-se numa rotina superficial, mas o silêncio da casa e a ausência de Gabriela a assombravam a cada instante. Gabriela, mesmo sendo jovem, absorveu a situação de uma maneira profunda. Aos olhos dela, Carlos sempre foi o herói da família, e ver sua mãe trair essa confiança a deixou marcada. A jovem decidiu manter distância, comunicando-se com Renata apenas o essencial. Para Gabriela, a traição não era apenas uma quebra de confiança, mas um abandono emocional e moral que custou o que ela considerava ser a essência de sua família. Certa tarde, após um longo dia de escola, Gabriela encontrou uma carta deixada por sua mãe no seu quarto. A mensagem era simples e sincera, mas Gabriela apenas a dobrou e guardou sem responder. Para ela, os sentimentos estavam confusos demais para serem solucionados com palavras no papel. Renata, já isolada dos amigos, se apegava a lembranças de quando sua vida parecia perfeita. No entanto, a perda da confiança de Gabriela era uma dor que ela jamais havia antecipado. As memórias da filha feliz e das risadas conjuntas pareciam tão distantes que para Renata pareciam ser de outra vida. Com o tempo, sua solidão começou a ter um peso insuportável. Em uma noite particularmente difícil, ela tentou entrar em contato com Lara, sua melhor amiga. No entanto, a resposta foi dura e direta. Não tenho nada a dizer a você, Renata. Algumas coisas são imperdoáveis, e o que você fez com Carlos e Gabriela está além de qualquer limite. Essa rejeição foi o ponto final em sua vida social. Ela passou a viver isolada, apenas indo trabalhar e voltando para casa, onde cada parede parecia acusá-la silenciosamente. Marcelo, por outro lado, também sofria as consequências de suas ações. Após perder o emprego, seu círculo social murchou rapidamente. Os antigos colegas, com quem costumava sair para beber e compartilhar piadas, tornaram-se distantes e até os contatos profissionais evitavam associar-se a ele. Em um último esforço de recuperação, Marcelo tentou procurar Renata, acreditando que os dois poderiam se apoiar para recomeçar juntos. Contudo, ao chegar na casa dela, a frieza e o desprezo no olhar de Renata foram esmagadores. Marcelo, você me prometeu uma vida que nunca existiu. Tudo que você me trouxe foi perda e destruição. Ao ouvir isso, Marcelo percebeu que, assim como ele havia desconsiderado as consequências de seus atos, agora ele mesmo era o peso morto que Renata tentava se livrar. Em uma saída amarga, ele partiu, aceitando que não havia mais espaço na vida de Renata, nem em qualquer outro lugar que ele pudesse considerar seguro. Enquanto Renata e Marcelo enfrentavam o peso das suas escolhas, Carlos, finalmente, experimentava algo que não sentia há anos: a liberdade de ser ele mesmo. Ele se reaproximou de velhos amigos, redescobriu hobbies que haviam sido deixados de lado e começou a planejar viagens que antes pareciam impossíveis. Mais do que isso, Carlos queria construir uma relação ainda mais forte com Gabriela. Eles começaram a fazer atividades juntos nos fins de semana, como acampar e passear pela cidade. Com cada nova experiência, Gabriela sentia o laço com seu pai se fortalecer, e Carlos se esforçava para criar memórias felizes que compensassem a dor que ambos haviam suportado. Gabriela começou a perceber o sacrifício que seu pai havia feito para manter a família intacta. Ela via o esforço de Carlos em proteger sua infância, e aos poucos foi entendendo a complexidade da situação. Sentiu também a necessidade de dar ao pai a confiança e o carinho que ele havia demonstrado por ela durante todo o processo de separação. E numa tarde especial, enquanto caminhavam pelo parque, Gabriela, emocionada, olhou para o pai e disse: "Papai, eu sei que você fez tudo o que pôde por nós, e eu prometo que estarei sempre ao seu lado." Essa foi uma das frases mais reconfortantes que Carlos poderia ouvir. Ele sorriu, sentindo-se finalmente em paz, sabendo que, apesar das dificuldades, ele e Gabriela estavam prontos para uma nova fase, cheia de possibilidades e, finalmente, de serenidade. Na próxima parte, o desfecho das consequências da traição e como Carlos e Gabriela seguem em frente, enquanto Renata enfrenta as repercussões finais de suas ações. Enquanto Carlos e Gabriela se aproximavam cada vez mais e seguiam em frente, Renata afundava em um misto de arrependimento e autocrítica. A solidão e a perda constante daquilo que ela considerava essencial antes da traição começaram a transformar seu modo de pensar, levando-a a refletir sobre as escolhas que a levaram a esse ponto. Nos momentos de silêncio absoluto em sua casa vazia, Renata começou a repassar cada detalhe de sua relação com Carlos.
Ela finalmente percebeu que por mais que tentasse justificar suas ações como uma busca por liberdade ou por algo novo, o preço que pagou foi devastador. O arrependimento a esmagava diariamente, especialmente ao pensar em Gabriela e nas coisas que perdeu. Certa manhã, depois de noites em claro, Renata decidiu que precisava se redimir, nem que fosse apenas para reconquistar o respeito de sua filha. Ela sabia que recuperar o amor e a confiança de Carlos seria impossível, mas queria ao menos mostrar a Gabriela que estava disposta a mudar. Ela começou a frequentar um terapeuta, determinada a entender a fundo os motivos que a levaram à traição e como evitar que algo semelhante destruísse o que ainda restava de sua vida. Renata começou sua jornada de redenção enviando pequenas mensagens a Gabriela, evitando pressioná-la, mas mostrando seu arrependimento. Inicialmente, Gabriela respondia de forma fria e distante, mas Renata persistiu. Ela pediu desculpas sinceras em cada conversa, contando a Gabriela como entendia o impacto devastador que sua traição teve na vida de todos. E numa tarde silenciosa, Gabriela aceitou encontrar Renata para um café. Mesmo sentindo a tensão entre as duas, Gabriela percebeu o quanto sua mãe parecia diferente. As roupas arrumadas de Renata e seu comportamento calmo mostravam que ela estava, de fato, tentando mudar. Mãe, você quebrou algo em mim, que talvez nunca volte a ser o mesmo, Gabriela disse, com os olhos marejados. Mas eu aprecio que você esteja tentando. Renata assentiu em silêncio, segurando a emoção enquanto escutava sua filha. Ela sabia que essa era apenas a primeira de muitas conversas difíceis que precisariam ter, mas sentia que poderia conquistar aos poucos uma pequena reconciliação com Gabriela. Enquanto Renata trabalhava em sua redenção, Carlos continuava a reerguer sua vida. Ele experimentava uma felicidade genuína que não sentia há anos. Seus amigos notaram a diferença e constantemente o encorajavam a se abrir para novas experiências. Com o apoio de Gabriela, ele começou a considerar a possibilidade de um novo relacionamento. Ainda que hesitante, Carlos se permitiu sair algumas vezes, conhecendo pessoas e redescobrindo o prazer de interações leves e divertidas. A imagem de Renata ainda estava presente, mas como uma lembrança distante de um capítulo que ele finalmente se sentia pronto para encerrar. Marcelo, por sua vez, vivia um declínio contínuo. Sem o apoio de Renata, o peso de suas ações o atormentava. Ele perdeu o respeito e a confiança de muitos ao seu redor, e cada tentativa de recomeçar era marcada por dificuldades que ele antes ignorava. No fundo, ele sabia que havia sido o pivô da destruição de várias vidas, e em uma noite de desespero, decidiu procurar Carlos. Sabendo que Carlos provavelmente não o perdoaria, Marcelo ainda sentia a necessidade de pedir desculpas. Ele o encontrou em um café que ambos frequentavam e, sem rodeios, se aproximou. Carlos, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu preciso dizer, sinto muito por tudo. Carlos, ainda que surpreso, manteve-se calmo. Ele escutou Marcelo, que pela primeira vez falava de sua culpa e arrependimento genuíno. Ao fim, Carlos apenas respondeu: Eu já segui em frente, Marcelo. O que você fez me transformou, mas eu escolhi não carregar o peso desse ódio. Que você encontre sua paz. Essas palavras foram uma libertação para Carlos, e um golpe final para Marcelo, que compreendeu que o perdão verdadeiro estava além do que ele poderia esperar. Enquanto Carlos finalmente se permitia reconstruir sua vida, Renata continuava enfrentando as consequências das suas escolhas. Agora, o apoio limitado de Gabriela era a única conexão verdadeira que ela ainda mantinha. Ela sabia que jamais recuperaria a vida que tinha antes, mas estava determinada a reconstruir o que restava dela com dignidade. Renata começou a participar de grupos de apoio para pessoas que, como ela, haviam enfrentado as consequências de traições e erros. Aprendeu a lidar com a vergonha e o arrependimento. E aos poucos foi encontrando uma paz interior que nunca havia buscado antes. Em uma tarde de verão, Renata cruzou com Carlos e Gabriela em um parque. O reencontro foi inesperado, e embora tenso, foi também marcado por uma troca de olhares silenciosa e respeitosa. Carlos percebeu que, apesar de tudo, Renata havia mudado. Não era mais a pessoa que o traiu, mas alguém que pagava o preço por suas próprias escolhas. Gabriela, percebendo a situação, tomou a mão de seu pai e, em um ato de gentileza, fez um breve aceno para a mãe. Aquele gesto simples foi o suficiente para que Renata percebesse que, embora houvesse uma distância imensa entre eles, havia também uma compreensão de que cada um estava em sua jornada de reconstrução. Com o tempo,
Os caminhos de Carlos, Renata e Gabriela se firmaram, seguindo direções diferentes, mas convergindo em um aprendizado profundo e marcante. Cada um buscava agora uma nova fase, preenchida de significados e reflexões deixadas por tudo que viveram. Nessa etapa, as histórias deles começam a consolidar-se em experiências permanentes, cada um encontrando forças nos próprios recomeços. Carlos havia renascido. Depois de muito tempo preso às lembranças e à dor da traição, ele agora se sentia plenamente no controle da própria vida. Como alguém que passou pelo fogo e saiu mais forte, ele valorizava cada pequeno detalhe da sua liberdade reconquistada. Carlos estabeleceu novas metas profissionais e sua carreira deslanchava, trazendo satisfação e segurança emocional. Embora ele tivesse saído para alguns encontros, percebeu que ainda precisava de tempo para redescobrir o que realmente queria em um relacionamento. Ele não procurava apenas um novo amor. Buscava uma companhia que complementasse sua nova versão. A prioridade agora era o vínculo fortalecido com Gabriela, que lhe trouxe muita paz. Ambos faziam viagens curtas juntos, e cada experiência era um momento único para celebrar a superação e o amor familiar. Mais forte que qualquer cicatriz. Renata continuava sua jornada de autoconhecimento e mudanças. Gabriela, observando de longe, reconhecia o esforço da mãe em tentar reconstruir-se após a destruição que causou. Apesar da dor que Renata havia infligido, Gabriela sentia que sua mãe estava verdadeiramente arrependida, e por isso decidiu dar-lhe uma chance real de reaproximação. Certa noite, durante um jantar, Gabriela olhou para a mãe e percebeu a humildade em seus olhos. Depois de uma conversa leve, Gabriela falou: "Eu não sei se posso esquecer o que aconteceu, mas estou disposta a perdoar. Não por você, mãe, mas por mim, para que eu possa seguir em frente." Renata, tomada pela emoção, segurou a mão da filha e apenas disse: "Obrigada, Gabi. Eu nunca vou me perdoar pelo que fiz, mas vou passar o resto da minha vida tentando ser uma mãe melhor para você." Aquela troca marcou um novo início para ambas. Elas começaram a se encontrar ocasionalmente, e aos poucos Gabriela viu uma nova mulher surgindo no lugar daquela que antes representava tanta dor. Mesmo que a confiança ainda estivesse fragilizada, havia ali uma esperança sincera de renovação. Por outro lado, Renata também refletia muito sobre seu relacionamento com Marcelo, o homem com quem arriscou e perdeu tudo. Desde que Carlos o confrontou e expôs suas ações, Marcelo havia desaparecido de sua vida, mas a marca de sua presença permanecia. Renata começou a entender que seu envolvimento com Marcelo era menos sobre ele e mais sobre um vazio dentro de si mesma que ela não soubera preencher. Ela aceitou que Marcelo não era o culpado por suas escolhas, mas um catalisador que expôs suas próprias fraquezas. Em sessões de terapia, Renata começou a trabalhar suas motivações e a tentar corrigir suas falhas. O trabalho foi árduo, e a cada dia ela percebia o quanto ainda tinha que aprender sobre si mesma e sobre as escolhas que fizera no passado. Enquanto isso, Carlos começava a abrir-se novamente para o amor. Em uma festa da empresa, conheceu Beatriz, uma mulher forte, independente e com uma presença inspiradora. A conversa entre os dois fluía com uma naturalidade que Carlos não experimentava há muito tempo. Beatriz era inteligente, vivaz e cheia de ambições, e o brilho em seus olhos o fez lembrar de como era bom sentir-se vivo ao lado de alguém. Com o passar das semanas, Carlos e Beatriz foram se aproximando cada vez mais. A química entre eles era palpável, e o sentimento de liberdade e respeito que Beatriz oferecia era algo completamente novo. Carlos percebeu que, ao contrário de antes, agora ele sabia exatamente o que queria em uma parceira. Alguém que compartilhasse seus valores e que respeitasse sua trajetória. Em sua busca por redenção, Renata começou a dedicar-se ao trabalho voluntário. Encontrou propósito em ajudar outras mulheres que enfrentavam conflitos semelhantes aos seus, seja por traição, divórcio ou desafios emocionais. A experiência trouxe uma sensação de plenitude que ela desconhecia, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava contribuindo positivamente para o mundo ao seu redor. Essas atividades não apenas a distraíam das memórias dolorosas, mas também a conectavam com uma nova perspectiva. Renata tornou-se uma figura de apoio para outras mulheres que, como ela, lutavam contra os próprios arrependimentos. Era uma forma de transformar sua dor em algo útil e significativo. Gabriela, por sua vez, observava com atenção a transformação que sua mãe estava passando. Ao mesmo tempo, apoiava o pai em seu novo relacionamento com Beatriz,
vendo como ele finalmente parecia estar em paz. Gabriela começou a acreditar que, mesmo com todas as feridas, sua família podia encontrar um equilíbrio. Ela entendia que não haveria mais uma família perfeita, mas ao menos poderia manter laços saudáveis com ambos. Em uma conversa franca com Renata, Gabriela expressou sua gratidão por todo o esforço que a mãe vinha fazendo. Mãe, eu vejo o quanto você mudou, e mesmo que não possa apagar o passado, eu respeito sua força em seguir em frente. Renata, emocionada, abraçou a filha, sentindo que talvez estivesse finalmente conseguindo recuperar aos poucos o amor e o respeito dela. Carlos, Renata e Gabriela, cada um à sua maneira, estavam encontrando uma forma de conviver com o passado, aprender com ele e buscar um futuro mais leve. Ainda que as cicatrizes fossem profundas, todos sentiam que havia algo positivo surgindo das ruínas daquele episódio devastador. Para Carlos, a lição foi sobre resiliência e renovação. Para Renata, sobre responsabilidade e autoconsciência. E para Gabriela, sobre compreensão e empatia. Cada um deles havia aprendido que o perdão, quando possível, não era apenas um presente ao outro, mas principalmente um presente para si mesmos. Um passo crucial para deixar as dores para trás. Na próxima parte, veremos o desfecho dessa história. Cada um dos personagens firmando-se em suas novas realidades e compreendendo o significado de recomeçar. Nos meses seguintes, a vida de Carlos, Renata e Gabriela tomou novos rumos de forma definitiva. O tempo trouxe uma calmaria aos seus corações, enquanto as memórias dolorosas gradualmente eram substituídas por uma aceitação madura e, acima de tudo, por uma esperança renovada. Os recomeços, ainda frágeis, simbolizavam um pacto silencioso entre eles. Não apagar o passado, mas aprender a conviver com ele. Carlos seguia envolvido com Beatriz, e seu relacionamento florescia. A presença dela lhe trazia um senso de tranquilidade que ele há muito desejava, e com ela, ele vivia um companheirismo genuíno e sem reservas. Com cada experiência ao lado de Beatriz, ele sentia-se finalmente em paz, seguro de que não precisaria abrir mão de sua individualidade ou de seus valores. No entanto, Carlos sabia que era preciso manter um equilíbrio. Os eventos do passado haviam lhe ensinado que, mesmo diante de um novo amor, a busca por identidade e propósito era uma constante pessoal e independente. Ele também reconhecia que Gabriela precisava de uma figura feminina sólida e inspiradora. E Beatriz parecia ser essa figura sem jamais interferir na dinâmica familiar que Carlos tanto prezava. Gabriela se aproximava cada vez mais de Carlos. Em conversas tardias e sinceras, ela confessava ao pai os próprios receios e o impacto que a infidelidade da mãe havia deixado. Carlos, por sua vez, demonstrava paciência e compreensão. Ele sempre dizia a ela que, embora o passado fosse pesado, eles poderiam caminhar juntos em busca de um futuro mais leve. A dor não nos define, filha, dizia ele. Nós escolhemos o que fazer com ela. Essas palavras de Carlos ajudaram Gabriela a enfrentar a incerteza que sentia. Agora ela conseguia entender melhor os próprios sentimentos, e estava menos preocupada em agradar aos outros, focando em encontrar seu caminho. Renata, em seu trabalho voluntário e nas sessões de terapia, explorava uma jornada de autoconhecimento que a conduzia a um lugar de mais autocompreensão. Seu arrependimento era genuíno, mas ela começava a perceber que precisava aprender a perdoar a si mesma para seguir em frente. Por muitas noites, Renata se pegava lembrando dos momentos em que sua família estava inteira. Em vez de torturar-se com essas lembranças, agora as encarava com serenidade, usando-as como inspiração para se tornar uma pessoa melhor. Ela sabia que não havia chance de voltar no tempo ou de mudar suas ações, mas acreditava que era possível construir algo significativo a partir da transformação que estava vivenciando. Em uma das reuniões de apoio que frequentava, Renata falou sobre seu processo com sinceridade. Contou como havia perdido tudo e machucado aqueles que mais amava, mas também sobre como decidiu transformar o que restava da dor em aprendizado. Seu testemunho inspirou outras pessoas no grupo, e ali ela encontrou uma sensação de propósito. Ela compreendeu que sua jornada de redenção não era apenas para ela mesma, mas para todos ao seu redor. Um ano depois dos eventos que transformaram suas vidas, Carlos, Renata e Gabriela decidiram se encontrar para um jantar em memória de momentos antigos. Carlos sugeriu um restaurante tranquilo e agradável, onde eles poderiam ter uma conversa honesta e finalmente deixar o passado descansar.
Durante o jantar, os três compartilharam histórias e recordações, relembrando risos e dificuldades com uma nostalgia leve. Eles já não se sentiam presos à dor, e sim, prontos para enxergar um ao outro com empatia e respeito. Embora não fossem mais uma família nos moldes tradicionais, formavam uma rede de apoio mútua, fundamentada na compreensão do que passaram e na promessa de um recomeço. Renata tomou coragem e, em um momento de pausa, olhou nos olhos de Carlos e Gabriela. Eu sei que nunca poderei apagar o que fiz, disse com a voz embargada, mas todos os dias eu trabalho para ser uma pessoa melhor, e sou grata por vocês me permitirem ser parte das suas vidas, mesmo que de outra maneira. Carlos acenou afirmativamente, estendendo a mão para ela. O importante é que estamos todos bem agora. Aprendemos juntos e, apesar de tudo, somos uma família. Gabriela, emocionada, segurou as mãos dos pais. Eu sou grata por ter vocês dois comigo, disse ela. E hoje, mais do que nunca, eu entendo o valor do perdão e da resiliência. Depois daquela noite, cada um seguiu seu caminho com uma compreensão mais clara de si mesmos e das pessoas que os rodeavam. Carlos e Beatriz continuaram juntos, cada vez mais fortalecidos. Gabriela decidiu que queria se especializar em psicologia, motivada pela própria experiência e pela vontade de ajudar outras pessoas a superar traumas semelhantes. Renata, por sua vez, dedicou-se com ainda mais afinco ao trabalho voluntário, auxiliando outras mulheres e, dessa forma, encontrando uma nova motivação para viver. Ela finalmente aceitava que, embora o passado não pudesse ser mudado, o presente estava ao seu alcance, e ela tinha a escolha de fazer dele algo positivo. Assim, Carlos, Renata e Gabriela não apagaram o que viveram, mas usaram o passado como fundação para novas conquistas e experiências, encontrando um recomeço possível, repleto de sabedoria, paciência e crescimento. Conclusão: na complexidade de seus vínculos, os três personagens mostraram que é possível reconstruir-se, mesmo após eventos devastadores. O caminho não foi fácil e cada um enfrentou duras lições, mas no final todos se redescobriram e encontraram a paz em seus próprios recomeços, transformando a dor em uma história de renovação e aprendizado. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha o que você achou conosco. Até a próxima, abraço!